Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Bem, nós estamos estudando a revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2021, esta revista maravilhosa que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E agora nós vamos falar de um tema muito importante para o contexto da igreja atual, que é sobre o culto. Vamos entender o culto aqui, dentro desta lição, como sendo o momento em que nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, em comunidade. Então aqui nós estamos falando desse contexto. Vai surgir alguns pensamentos diferentes, alguns conceitos diferentes, mas a gente tem que procurar compreender o contexto da lição, tá? O contexto da lição. Por que eu estou falando isso? Porque eu já recebi algumas mensagens de alguns irmãos questionando algumas falas do escritor da revista dentro aqui do contexto da lição e discordando. Aí assim, não é que a gente não deve discordar, mas a gente tem que entender as frases dentro do contexto. Eu vou explicar durante a lição. Uma delas é essa questão do culto, tá? Do culto. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que o culto é oferecido o tempo todo. Essa adoração a Deus, ela é o tempo todo. Ela não precisa de um momento ali na igreja. Aquele momento na igreja é chamado de celebração, tá? Então não seria o culto, seria a celebração. Eu eu até uso esse conceito, mas dentro do contexto da nossa lição, nós vamos entender o culto dessa forma. Não é que nós não vamos oferecer um culto ou adorar Deus no cotidiano, vamos fazer. Mas aqui o culto vai se referir àquele momento ali na igreja, um momento de celebração. No vídeo de destaque que eu vou gravar, vou postar lá pela sexta-feira, ou sábado, eu vou falar um pouco mais dessa questão da celebração, desse entendimento, tá? Mas vamos entender as coisas dentro do contexto da lição. O escritor da revista, ele vai falar do culto dessa forma. Então, entra aqui outra questão que já até me questionaram, será que esse título não está errado, liberdade e reverência? Então, aqui é justamente esta é a ideia do escritor da revista, de falar assim, que nós temos liberdade para adorar a Deus do jeito que nós quisermos, mas esta liberdade ela é limitada pela reverência. Eu não posso fazer de qualquer maneira, até mesmo porque os pentecostais, a Igreja Assembleia de Deus, não somente a Assembleia de Deus, mas todos os pentecostais, acabam assim muitas vezes sendo alvo de crítica daqueles crentes mais tradicionais, das igrejas mais tradicionais, dizendo que o nosso culto é bagunçado, que é desorganizado e tal, que o culto deles segue um modelo ideal, um modelo bíblico. Mas a gente vai ver que a Bíblia não traz o modelo, não apresenta o modelo. Então, igreja nenhuma pode reivindicar o modelo correto de uma liturgia, de um culto, até mesmo de uma organização eclesiástica, que é a questão do pastor, o presbítero, o diácono, o bispo. Nada disso na Bíblia é muito claro, tá? A organização eclesiástica e o formato de culto. A gente não tem nada engessado, nenhuma doutrina bíblica que vai falar é desse jeito, se fizer diferente está errado. Entende? Então a gente vai estudar dessa forma aqui. E a ideia aqui dessa aula é justamente trazer um equilíbrio, mostrar que Deus quer equilíbrio dentro desse contexto do culto e da adoração. Tá? Fazendo essa introdução, vamos passar aqui o slide, só apresentando o nosso conteúdo. Aí, para quem ainda não conhece, nós temos um conteúdo totalmente gratuito da revista de adultos e jovens, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, o vídeo de destaque e o vídeo de dicas. Lembrando que o destaque e dicas é somente para a lição de adultos e não para a lição de jovens, por enquanto não temos ainda. Tá? Mas são dois vídeos que enriquecem muito aí a você que é professor da EBD e que quer aprender mais. Então você vai enriquecer mais o seu conhecimento da lição, com dicas e, enfim, dicas tanto para preparar a aula quanto para ministrar a aula. Então acompanhe o nosso canal no YouTube e também o nosso site ebdemfoco.com. Nós temos o conteúdo premium, que é associado aí, né, à nossa assinatura mensal. Então você que quer ajudar o EBD em Foco também, a gente precisa
manter esse projeto. A gente tem o slide em PowerPoint, que é esse slide que eu uso aqui no vídeo. Nós temos aí, né, de adultos e jovens, né, o tema é um curso baseado no tema da lição, da revista, que é para adultos é sobre a teologia pentecostal e para jovens é sobre oração. A gente tem esse curso lá disponível. Estudos e sermões em PDF para você que ministra na igreja, no culto de ensino, no culto evangelístico, sermões temáticos, sermões expositivos disponíveis para você também fazer o download, baixar e usar na sua igreja. Então acesse ebedoemfoco.com. Vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo, João 4:24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus falando sobre adoração para a mulher samaritana, ela estava na dúvida sobre o local correto de adorar a Deus. E Jesus vai falar ali que o local não importa, o que importa é a intenção do seu coração, a sua adoração tem que ser verdadeira. Tá? Então Jesus não está excluindo aqui o momento de celebração lá na igreja, ele não está excluindo. Tá? Mas eu não posso também me fechar e dizer que eu só adoro a Deus na igreja. Não é assim. O que vale é a intenção. Até mesmo você pode ir à igreja, adorar a Deus e chegar lá, não oferecer uma adoração verdadeira. Então, não é o local que vai definir, mas a intenção do coração. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar, tá? Então, o que eu já expliquei anteriormente do versículo, né? Então, é justamente isso. A ideia dessa lição não é só falar onde adorar, né? Tem gente que fala até a posição, não, só pode adorar assim, a mão tem que estar para cima, tem que virar assim a mão, não sei o quê. Só pode adorar de joelho. Então, tem gente que começa a inventar moda com relação à adoração. E não é bem assim. Jesus está falando da intenção do coração. Como que eu adoro a Deus? A intenção do meu coração, não a minha posição, ou a roupa que eu estou usando, ou enfim, o local, não é isso. Tá? Então, a adoração em espírito, ou seja, nós temos que adorar a Deus. Né? No caso aqui, ele coloca aqui como o adorador, dentro do coração dele, a intenção dele. Então, a gente vai falar justamente disso. 1 Coríntios 14, 26 a 32 é o texto base para nós. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas é uma leitura importante. Você que é professor da EBD, né, dá uma lida e interprete esse texto e use ele na aula. A gente vai falar desse texto durante a aula aqui, a gente não vai abandonar ele. Tá? A gente não lê agora, mas durante a aula a gente vai lendo durante a lição. Então vamos para a nossa introdução. A introdução que já começou lá no início, né, mas a gente continua aqui. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece uma regra de cultos. Como eu falei inicialmente, isso não existe na Bíblia, tá? Tem que ser dessa forma aqui. Então a gente não tem esse manual. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações, tá, sobre como devemos organizar o culto. Então a gente vai ter aí o exemplo da igreja de Corinto, tá? A igreja de Corinto, Paulo tratando sobre o momento de culto, ali no capítulo 14 de 1ª Carta aos Coríntios, a gente vai ter algumas dicas, indicações de como deve ser o culto cristão, né? Então, com base nesses exemplos, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, como eu falei, a gente vai tratar da adoração, do momento de celebração dentro da igreja. Essa aula vai se fechar nesse sentido. Mas eu quero falar da adoração dentro de casa, da adoração no dia a dia. Não é o objetivo dessa aula, tá? Não é. O objetivo dessa aula é nesse contexto. Então tem que deixar isso bem claro. Eu estou deixando bem claro para você e você vai deixar bem claro também para o seu aluno na EBD. Tópico 1. O culto pentecostal, liberdade e reverência. Vamos lá. Flexibilização cristã, né? 1.1. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então aqui a gente vai colocar assim, que o cristianismo não é algo engessado, tá? A gente não tem uma regra, então é bem flexível. Por isso que a gente vê uma variedade de maneiras de conduzir um culto, que a gente vai chamar de liturgia. Essa palavra liturgia, ela está associada também à adoração, mas com o tempo, com o passar do tempo, ela foi tomando um outro significado. Hoje a gente usa a palavra liturgia para se referir à estrutura do culto, né? Como que é a liturgia na Assembleia de Deus? A liturgia na Assembleia de Deus é assim, canta o hino da harpa, depois a gente faz uma oração, lê a palavra, faz uma oração, dá oportunidade,
depois tem a pregação, enfim. Então tem uma liturgia. Então qual é a liturgia da Batista? Qual é a liturgia da presbiteriana? Então a liturgia tomou mais esse sentido da estrutura do culto em si, da programação do culto. Mas a palavra liturgia, ela traz a ideia também, né, de adoração. Então todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto. Então cada ramo do cristianismo vai ter sua forma distinta, diferente. Então você vai numa igreja é uma forma, vai na outra é outra forma, isso não é nenhum problema, tá? Isso é a diversidade realmente dentro do cristianismo. Temos o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes. Se você for numa igreja luterana, o culto deles é parecido, muito parecido com uma missa católica, tá? É diferente, claro, muda alguns elementos, mas às vezes a roupa de quem está conduzindo o culto e tal, algumas estruturas, lembra muito. Então, porque é uma igreja histórica que ainda herdou muita coisa ali do catolicismo, tá? A igreja luterana. Mas assim, essas igrejas, como citado aqui, né, a igreja católica, romana, ortodoxa e dentre outras, que herdou esse lado histórico, o culto, ele a cerimônia em si ali é bem diferenciada, né? Aquele negócio mais silencioso, tem todo um ritual a ser seguido, tem toda uma cartilha. A igreja católica, ela leva muito a sério isso. Eu já fui na igreja católica num casamento, já fui em acho que 2 casamentos da igreja católica, e fui numa formatura, tá? Uma formatura da minha esposa, aconteceu na igreja católica, porque a maioria da turma era católica, então eles fizeram o culto, né, deles foi na igreja católica. E o interessante, o que eu observei, tanto no casamento quanto na formatura, é que eles não abrem mão da liturgia deles. O padre vai e segue o protocolo, tudo certinho, tem a missa certinho, entrega a hóstia, dá a palavra, o padre pregou no final e seguiu o protocolo. Então, assim, eles não abrem mão da missa, da estrutura da missa, da liturgia da missa. Depois que terminou, no caso do casamento, né, aí muda alguma coisa porque tem um casamento, mas a estrutura segue a mesma. E na formatura foi a mesma coisa. No final, ele passou o microfone para a turma conduzir com outras programações. Inclusive, nessa formatura, eu preguei, né? Eu tive a oportunidade para dar uma palavra lá de 5 minutos e eu aproveitei, mas claro, dentro do contexto de uma formatura, eu dei uma palavra para a turma, né, que estava se formando. Só que eu achei interessante a maneira que o padre conduziu a formatura. Ele não mudou a estrutura, ele seguiu ali a liturgia da igreja. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu achei interessante. Temos também o modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Então, dentro do meio pentecostal, a gente tem um modelo mais simples de liturgia. Até mesmo porque no meio, o pentecostalismo, ele trouxe a ideia de que qualquer pessoa pode, né, se tornar um pregador, um cantor. Então basta ele orar, pedir a Deus. E a Igreja Assembleia de Deus cresceu nesse modelo. É claro que hoje está mudando, a gente está, né, enfatizando mais a questão de um curso teológico, de um preparo melhor dos obreiros, graças a Deus. Mas cada coisa dentro do seu contexto. Quando a Assembleia de Deus começou, a gente não podia ficar, não, vamos preparar um obreiro, criar uma liturgia bem complexa, que a pessoa tem que ficar estudando meses para aprender. Então não foi assim. A Assembleia de Deus surgiu dentro de um contexto de expansão do Evangelho, que eu creio que foi um mover de Deus para salvar pessoas, salvar vidas. Então, assim, vamos pegar os obreiros. A nossa liturgia é bem simples, tá? Não se preocupe, canta 3 hinos da harpa, lê a palavra, faz a oração, dá oportunidade para o povo e palavra no final. Ali no meio vai ter a apresentação, vai ter a apresentação dos visitantes, vai ter a oferta, né, vai ter alguma outra coisa, alguma outra novidade, a apresentação de uma criança, mas não se preocupe, a estrutura é essa, algo bem simples, ninguém precisa ficar meses estudando. E assim foi crescendo a Assembleia de Deus e se expandiu para outros grupos pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos. Então tem muita gente que acha assim, porque hoje, como tem uma variedade de cultos, né, cristãos, hoje várias igrejas, cada um faz diferente, tá errado, a gente tem que seguir o modelo judaico. Então, não existe isso. Tá? Aquilo é antiga aliança, aquilo já passou. A antiga aliança já era, irmão, acabou. Nós estamos na nova aliança.
Aquele modelo rígido, rigoroso de rituais, aquilo passou. Tem igrejas querendo copiar, né, colocando a Arca da Aliança no púlpito, colocando incenso, enfim, né, o pão da proposição, tem tudo lá como se fosse, não temos que seguir a regra lá do Antigo Testamento. Passou, isso é a Antiga Aliança, a Nova Aliança é totalmente diferente. Também não devemos engessar o ritual cristão em nossos templos, né? Tem que ser desse jeito aqui. Tá? O culto tem que ser dessa forma aqui, se não for, tá errado. Também a gente não pode engessar. Até mesmo a Assembleia de Deus tem uma tradição, mas se por acaso alguém chega e faz diferente, não significa que está errado. Tá? Não significa que errou, errou, o irmão errou. Era para cantar 3, não dá para cantar 4. Não pode. Não existe isso. Às vezes a gente chega numa igreja Assembleia de Deus e não canta o hino da harpa, canta outros hinos. Tem gente que não gosta, mas não está errado. A igreja resolveu adotar um modelo diferente, fazer diferente. Qual é o problema nisso? Eu não vejo problema. Tem gente que quer ser fiel à tradição e tal. Mas assim, a gente tem que entender que o nosso modelo, apesar de nós sermos fiéis à tradição, não significa que é algo engessado. Pode sim mudar. Mas também essa flexibilidade tem limites, né? Por isso a gente tem que ver aí, respeitar a estrutura existente, porque a gente começa a ver alguns absurdos, tá? Eu coloquei aqui um negócio bem absurdo, tá? Balada gospel, né? Boate e bar, bar gospel, enfim, um negócio meio absurdo. Eu exagerei, eu sei que eu exagerei aqui no slide, mas é porque a ideia é justamente trazer esse impacto, né? A gente tem liberdade? Tem, mas a gente tem que ter reverência e respeito, porque algumas coisas já fogem do limite. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, tá? A igreja pode inovar? Pode, mas dentro de um certo limite. 1.2, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Então a gente vai falar de adoração, tá? O nosso foco aqui é no sentido de adoração. Então essa palavra é uma tradução do grego latreia ou latreia, como alguns preferem falar, né? Latreia, segundo a tradução mais correta, significa serviço e adoração. Tá? Então essa palavra traz essa ideia de serviço. Tá? Então a gente serve a Deus adorando e adora a Deus servindo. Mateus 4,10, né, tem aqui o uso dessa palavra. Né? Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então aqui, né, adore, traz essa ideia de latreuo, né, o verbo usado latreuo. A Septuaginta emprega latreia para traduzir, né, o hebraico avodá. Tá? Então aqui, Êxodo 13:5, fala assim: ó, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Então olha só a ideia de celebração aqui, tá? O culto, a celebração. Então eles iriam se reunir para celebrar que tinham conquistado a terra prometida. Então aquilo que eu falei no começo, algumas pessoas não gostam de falar culto, mas gostam de falar celebração. Então talvez venha até dessa ideia aqui do Antigo Testamento, tá? Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, tá? Romanos 9:4, Romanos 12:1 e Hebreus 9:1. Romanos 9:4 diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Então aqui usada a palavra adoração também nesse sentido, que o povo ia para o templo adorar, fazendo essa referência, né? O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus em comunidade, tá? Enfatizando isso. Então, o que é um culto pentecostal? É a forma que os pentecostais se reúnem para adorar a Deus, a liturgia deles, o culto que eles realizam ali na igreja, tá? Então a gente está falando nesse sentido. Então, pontuando bem aqui o contexto que nós estamos usando a palavra culto pentecostal. Não é que o nosso é melhor do que os outros, não é porque o nosso tem a ação do Espírito Santo e os outros não têm. Não é bem isso, tá? É porque os pentecostais acreditam na atualidade dos dons espirituais, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, como uma bênção que vem após a salvação. Então tudo isso está presente no culto pentecostal, ou pelo menos deveria estar, porque algumas igrejas, aí a gente já viu que não está acontecendo mais, né? Mas vamos lá. 1.3, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Tá? Isso aqui
é algo que o cristão tem que ter em mente, porque ele não está entrando na presença de qualquer um, mas é do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e sustentador de todas as coisas. Então a gente não está entrando na presença de um rei, de um presidente, de um deputado. Às vezes as pessoas têm mais reverência quando entram na presença de um homem, porque tem um cargo político muito elevado, do que na presença de Deus. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Será que eu estou entrando na presença de Deus com reverência e tratando Ele como Ele deve ser tratado? Como que eu trato Deus? Como que eu me dirijo a Deus? Como que eu falo com Deus? Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então eu estou diante do Deus majestoso, poderoso. É isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Tem gente que eu vejo assim que está na igreja, está no momento de culto, de celebração, e a pessoa está, né, de uma forma que parece que ela está na frente de qualquer um. Ela está com qualquer um. Assim, a falta de reverência é muito grande, infelizmente. Tá? Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Então o culto tem que ser com decência e ordem. Tá? Quem está ouvindo a aula, né, aqui pelo slide, pelo vídeo, né? Quem está pelo áudio não vai ter essa imagem aqui, mas quem está pelo vídeo está vendo a imagem. Eu coloquei umas imagens assim do que o pessoal chama de reteté, né? E eu não estou condenando isso, tá? Tanto que eu coloquei a imagem do rapazinho ali com uma dúvida, né? Não é que o culto pentecostal não vá ter línguas estranhas, não vai ter gente, quem sabe, sapateando, adorando do seu jeito lá, né? Pulando, sapateando, como alguns gostam de fazer. Não é que não vai ter isso. Acontece que tem que ter decência e ordem, porque tem culto que só tem isso. Tá? Tem culto que só tem pula-pula, só tem movimento, não tem palavra. Se não tem palavra, irmão, tá errado, tem um problema ali. Se Cristo não foi pregado, se Jesus não foi apresentado, tá errado. Jesus tem que ser apresentado. Não sou contra o movimento, línguas estranhas, profecia, cura, isso faz parte do culto, mas tem que ter a palavra junto. Então tem culto que realmente eu não consigo entender porque como que aquilo é um culto a Deus. Enfim, não é que Deus não vai aceitar, não sei, eu não sou Deus para dizer, mas está faltando algo, tá. Tem um vídeo do Helena Cabral, se eu achar esse vídeo, quem sabe eu até coloco o link dele na descrição aqui do meu vídeo. É um vídeo antigo dele, que ele fala que ele foi pregar num culto e chegou lá, e quando ele começou a pregar, um levantou e falou uma profecia. Aí pregou mais 2 minutinhos, levantou mais outra profecia. Aí ele começou a falar de novo outra profecia. Ele foi, peraí, pastor, que negócio é esse? Ah, não, porque aqui a gente tem os profetas na igreja e tal, que eles se levantam. Ele falou, não, mas aí ou eu falo ou eles falam, um dos dois. Eu achei, né, depois vocês assistem aí, eu tô falando aqui que tem tanto tempo que eu assisti, eu nem sei se foi essa fala dele, tá? Mas ele vai pontuar isso aí. O Helena Cabral, né, um teólogo assembleiano muito respeitado em todos os meios, e ele gosta muito de pregação expositiva, expor realmente o texto bíblico, e ele enfatiza isso, tá? Então ele é um teólogo pentecostal, assembleiano, que gosta do movimento pentecostal, sim, que é pentecostal, acredita na atualidade dos dons, mas ele entende que na hora da palavra é palavra. É o pregador que vai falar, e Deus vai usar o pregador. E aí quem tiver falar línguas estranhas, profecia, segura para o final, para depois. É nesse sentido. O apóstolo Paulo, né, está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Teve uma pessoa que questionou para mim isso aqui, né? O culto é um diálogo de Deus? Como assim? É porque no culto, irmão, nós falamos com Deus e Deus fala conosco também. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente vai para o culto, para um momento ali na igreja, onde a gente vai levar a Deus as nossas necessidades, levar a Deus também a nossa adoração, nós vamos exaltar Ele e nós vamos também ouvir Deus falando conosco através da palavra, dos louvores. Então, por isso que o escritor usou aqui a palavra diálogo, né? O nosso diálogo com Deus. Havia acima do púlpito do templo, da sede ali da Assembleia de Deus de Jundiaí, o seguinte versículo, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, tá? Eclesiastes 5:1. Será que alguém duvidaria, né, que o rei Salomão tivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Então, será que ele não estaria falando isso, né? Porque a gente vive nesse contexto diferente. Então, o contexto que nós vivemos é um contexto de tecnologia, celular, WhatsApp, todo mundo ali sentado, ouvindo o pastor pregando, e de repente chega uma mensagem, né? Bate aquela curiosidade, aquela vontade de ler a mensagem.
A gente sabe que tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa está com alguém doente em casa ou no hospital e está ali com o celular, pode receber uma ligação, uma mensagem a qualquer momento. A gente sabe que tem pessoas que estão no momento assim, de urgência, de alguma coisa do trabalho, né? E poderia estar em casa, poderia estar no trabalho, mas resolve ir para o culto, né? E aí ela fica na expectativa ali, e realmente ela precisa olhar o celular. Tem essas exceções. Mas, tirando essas exceções de urgência, acho que o ideal é você ou deixar o celular em casa, ou desligar o celular, colocar no silencioso, e ali você vai se concentrar no culto, se concentrar em adorar a Deus. A ideia é essa, tá? Que nós possamos fazer isso. Tem casos que a pessoa lê a Bíblia no celular, também não tem nenhum problema nisso, tá? Não há pecado nisso, porque eu acho errado ler a Bíblia no celular. Eu não acho errado, tá? Eu acho que se a pessoa quer ler a Bíblia no celular, não tem nenhum problema, tá? Mas cuidado, porque na hora da leitura da Bíblia chega uma mensagem, aí você quer abrir a mensagem e tal, tá? Então tem algum problema aí, tá? Isso é uma reverência na casa do Senhor. Tópico 2. O centro do culto pentecostal. 2.1. Centro da nossa adoração, tá? Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus, tá? Então, os pentecostais só falam do Espírito Santo, só falam do batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas, e esquece de falar de Jesus, tá? É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Eu recomendo você fazer uma pesquisa sobre este movimento, tá? Os montanistas, tá? O montanismo foi um movimento cristão fundado por Montano por volta de 156, 157 ali, né, depois de Cristo, né, logo no começo da era cristã, e que se organizou e se difundiu em comunidades na Ásia Menor, em Roma e no norte da África. Então foi um movimento que durou muitos anos, tá? Ele fundou esse movimento, durou muitos anos, e eles enfatizavam as profecias, línguas, eles enfatizavam a vinda de Jesus. Eles viviam meio que separados do restante do povo de Deus, ali, das igrejas, e tinham várias regras bem rígidas. Então, assim, um movimento que se foi bom ou ruim, eu não vou tirar minha conclusão aqui, mas foi um movimento que enfatizou, teve essa ênfase, tá? Eles esqueceram realmente de falar de Jesus, enfatizava mais a questão do Espírito Santo. Então, foi considerado um movimento herege por muitos teólogos. No entanto, essa acusação que nós recebemos, né, é uma interpretação equivocada a nosso respeito. É alguém que está de fora e não conhece realmente o verdadeiro movimento pentecostal. Tá? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Tá? Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. Então a gente adora sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é o centro de tudo. A gente já faz isso. Então eu entendo que quem está de fora acaba interpretando errado o movimento pentecostal. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Então a ideia é essa, tá? Somos o corpo de Cristo e adoramos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, tá? Filipenses 3,3 fala assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a ideia aqui é essa, tá? Olha só nesse versículo, tá? Adoramos a Deus, o Pai, no Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus, o Filho. Então tá aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é o formato, o modelo da verdadeira adoração, que é a adoração que eu acredito que a Assembleia de Deus oferece. E não somente a Assembleia de Deus, mas eu vejo todas as igrejas sérias. Eu posso colocar presbiteriano, eu posso colocar batista, eu posso colocar luterano, qualquer igreja séria que tem compromisso com a palavra vai oferecer essa adoração aqui. Tá? Colocar Pai, Filho e Espírito Santo, adorar, né, o Deus Trino. 2.2. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração, né? O apóstolo Paulo orienta, né? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, 1 Coríntios 14, 26, Paulo está dizendo assim: vocês têm que fazer tudo isso para a edificação da igreja. Esse é o propósito. Então, no culto, ali na igreja de Corinto, tinha tudo isso. Tinha língua, tinha profecia, tinha interpretação de línguas. Então a reunião que Paulo está falando aqui é justamente os cultos, o momento de culto. Então a gente está dentro desse contexto. Paulo está tratando do momento de culto. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre culto. Tá? Primeiro, o culto não era entediante.
nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Tá? E isso aqui pode ser que acontecia, sim, mas eu vejo, quando Paulo fala do culto aqui em Corinto, que eu vejo que o culto era mais dinâmico, tá? Havia uma interação dinâmica, né, de compartilhar e receber, né? Então, o culto realmente ele não era aquela coisa estática, engessada, tá? Parece que o culto em Corinto era um culto onde tinha realmente o uso dos dons espirituais de forma bem ativa e as pessoas realmente usavam. Claro que a gente observa também que houve exageros na igreja de Corinto e Paulo está tratando desses exageros para que haja um equilíbrio, tá? Paulo está falando isso também. Então não há na instrução paulina, né, no versículo 26 a 32 do capítulo 14, que indica ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Tá? Em nenhum momento Paulo está falando que somente os líderes, os pastores, os obreiros vão ter os dons espirituais. Tá? Os dons espirituais são para toda a igreja. O contexto sugere a participação dos crentes em geral, a participação de todos. Então, aquele negócio que somente a liderança vai participar ativamente do culto, não tem uma regra para isso, tá? Pode ser que alguma igreja faça assim, eu vou dizer que não está errado. Mas quando eu olho para o contexto de Coríntios 14, 1 Coríntios 14, eu vejo que uma participação geral dos membros da igreja. Tanto que a instrução de Paulo é para todo mundo, não é somente para a liderança. 2.3. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. Então, na sinagoga, a reunião da sinagoga era bem simples, tá? A pessoa chegava e tal, aí tinha uma oração, a leitura da Torá, seguida de uma explicação, e depois eles, às vezes, cantavam um salmo, né, e encerrava com mais uma oração. Então, era bem simples, tá? Tanto que Jesus ministrou na sinagoga, quando tinha um visitante, esse visitante ele era convidado para ministrar ali. Então Jesus vai lá, lê o Isaías e tal, a gente já conhece isso aí. Então essa era a estrutura do culto da sinagoga, tá? No caso lá, quando eles se reuniam. Vale ressaltar, irmãos, que a sinagoga não era o templo. Tá? Eu vou fazer essa observação aqui. Tinha o templo, lá no templo onde acontecia o sacrifício, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficavam os sacerdotes. Então tinha uma área do templo que era reservado para as pessoas que queriam orar, ir lá no horário orar. Então o templo era um local mais reservado, um local mais para o ritual em si. A sinagoga, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, ela surgiu no contexto do exílio, quando o povo foi levado para o cativeiro e lá não tinha templo, lá eles não podiam fazer sacrifícios, tá? Eles ficaram muito tempo, muitos anos no exílio, não podiam fazer sacrifícios. E lá, para que eles não ficassem sem se reunir, eles criaram a sinagoga, que é um local onde eles iam lá meditar na Torá. Então eles iam ler o Antigo Testamento, né, liam em hebraico, né, o original, eles cantavam salmos, eles oravam. Então eles criaram o hábito de ir a este local que se tornou a sinagoga e que a partir daí, quando eles voltaram para Jerusalém, quando eles voltaram para Israel, né, para a terra deles, né, depois do exílio, eles continuaram com o costume da sinagoga. Então ficou, né, criou a ideia da sinagoga no exílio e continuou depois do exílio e se espalhou pelo mundo. Então quando tinha uma quantidade, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é 10 judeus, acredito que é 10 judeus numa cidade, aí já era suficiente para abrir uma sinagoga, e já naquela cidade tinha uma sinagoga. Então todas as vezes que Paulo ia pregar numa cidade nova, ele procurava uma sinagoga, ele começava o seu ministério numa cidade nova através da sinagoga, porque lá ele atingia tanto judeus como gentios. Tá? Ele pegava ali muitos gentios que eram curiosos e participavam da celebração na sinagoga, e outros gentios que se convertiam ao judaísmo também estavam participando, e Paulo ia lá e pregava na sinagoga. Tá? Paulo chegava e tinha a oportunidade de falar. Tá? A sinagoga também eles abriam para debate e tudo mais. Então a gente vê aí essa questão da sinagoga. Tá? Mas assim, muitas características vieram da sinagoga, mas era diferente, tá? O culto do Novo Testamento, depois, né, quando começou ali a igreja primitiva. Tiago 2,2 vai falar assim, ó: suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Então Paulo está falando aqui da questão da acepção de pessoas.
Tá? Porque se falava, chega um homem rico, vocês começam a colocar num local importante, coloca para sentar na frente. Aí o pobre vocês colocam lá para trás. Olha, vocês estão fazendo errado. Então o Tiago está dando a instrução aqui. Isso acontecia na sinagoga, né? Um paralelo aqui. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, tá? 1 Coríntios 14, 15, a gente vê assim, ó. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então Paulo está falando da oração, do cântico. Isso aqui fazia parte da liturgia do culto, tá? O louvor, né, faz parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos, tá? Jó 38, 7, né? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então aqui Jó está, né, falando também, né, desde o início de tudo, já tinha louvor e adoração. É bem interessante, tá, que a adoração a Deus ela surgiu antes de qualquer tipo de liturgia. Tá? Se a gente vê o culto a Deus, ele vai ser organizado lá na lei de Moisés, que Deus vai constituir as leis do sacrifício e tudo mais. Antes disso, o povo já adorava a Deus. Então a gente tem que entender que a teologia ela surge, né, depois, pode-se dizer que surge após a adoração. A gente vê Abraão adorando a Deus e Abraão não tinha nenhum manual de liturgia. Tá? Ele adorava a Deus dentro do seu contexto ali, sem nenhum manual. Tá? Então, ele vai passando os patriarcas aí, até chegar na lei de Moisés, que vai organizar a questão da adoração. A leitura e exposição das escrituras sagradas, né, aparecem como elemento do culto cristão. Em outra fonte paulina, 1 Timóteo 4,13, Paulo fala, né, persiste em ler, exortar e ensinar. Então dá a entender que tinha o quê? Leitura, né, da palavra, né? Esta instrução é uma referência à leitura pública. As cartas dos apóstolos eram lidas ali para todos, em voz alta, para todo mundo pudesse entender. Naquela época também não era todo mundo que sabia ler e também não tinha imprensa, então a carta tinha que ser reproduzida na mão. Então o que acontecia? Era lida em público, né? E também era lido o Antigo Testamento, tinha leituras do Antigo Testamento, tinha leitura da palavra como um todo. As ofertas também são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Deuteronômio 26:10 diz assim, ó, e agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor e o seu Deus e curvem-se perante ele. Então aqui a gente vê o quê? Que as pessoas davam dos primeiros frutos, das primícias, né? Levavam como oferta a Deus. 2 Coríntios 9:7, Paulo fala assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então a oferta, né, você dá com alegria, você dá porque você está contribuindo com a obra de Deus. Infelizmente, hoje muitas igrejas têm usado a oferta da forma errada. Aí muitos crentes têm desanimado com essa questão da oferta. Eu tenho um pensamento um pouco divergente da maioria com relação a isso, né? Algumas pessoas dizem assim, você tem que dar e se não estiver usando da forma certa, problema deles, né? Então você fez a sua parte. E alguns outros vão dizer assim, né? Não, se na sua igreja você observa que não está administrando bem os dízimos e as ofertas, dá em outra igreja que você vê que está administrando bem. Eu não sou contra isso, tá, irmão? Já discutiram comigo, já brigaram comigo, já falaram que eu estou desvirtuando do ensinamento da Assembleia de Deus, mas eu pego muito pesado com relação a essa questão do dinheiro, porque eu vejo assim, uma irresponsabilidade muito grande de muitos pastores. Tá? E aí a igreja está sendo oprimida, os irmãos estão sendo oprimidos, o pastor que está lá na frente, infelizmente, está roubando. Tá? A gente não tem outra palavra para usar, não tem outra, é essa palavra, a gente tem que pegar pesado com isso, eu sou a favor de pegar pesado, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de respeito com as coisas de Deus, tá roubando o dinheiro da igreja, e os membros percebendo isso, sabendo disso, e ninguém faz nada. Tá? Eu acho que a gente tem que agir, e uma das formas de agir, quem sabe, é dar o dízimo em outro lugar, dar oferta em outro lugar. Tá? Eu sei que não é o ideal, mas é uma forma meio que de você protestar contra aquilo que está acontecendo na sua igreja. Então, mas enfim, tá? Se você discordar de mim, não tem problema não. Mas assim, mas quando eu pego a minha oferta e eu vou lá e eu dou com alegria. Tá? A gente tem que fazer com isso. A gente não pode ficar dando assim, meu Deus, eu poderia estar usando essa oferta aqui para comprar um negócio para mim, comprar isso, comprar aquilo.
tá? A gente tem que ter isso também, tá? Mas dá também de acordo com aquilo que você pode dar, tá? Não vai cair na conversa de pregadores aí, ladrões, que eu vou usar essa palavra, ladrões, tá? Pregadores falsos profetas, falsos pregadores, né? Que fica enganando o povo, porque você tem que dar muito, tem que dar não sei o quê, pega o que está na tua carteira, pega o que está no teu bolso, e às vezes a pessoa tem na carteira só o suficiente para comprar o gás, pagar uma conta de energia, aí a pessoa vai e cai nessa conversa, dá o dinheiro todo que tem, no outro dia ela está no escuro, porque Deus não me abençoa, coloca a culpa em Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você vai dar a tua oferta, dá o teu dízimo lá, tá? E depois o que passa do dízimo é oferta, e aí você vai calcular e ver se você pode dar. Se você falar, eu calculei tudo e não posso dar, eu tenho minhas contas para pagar meus compromissos. Beleza, não dá. Aguarda, paga as tuas contas e seja uma pessoa honrada na sociedade. Não adianta nada você chegar lá, né, porque eu dei R$100, R$200 de oferta e tal, achando que está fazendo bonito, e no final das contas você está devendo, né, o teu vizinho, devendo o supermercado, e está todo mundo falando mal de você. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tá? O objetivo da oferta é levar avante a obra de Deus, né, enquanto a igreja estiver na terra. Então, se a igreja que está ali, né, o pastor, a liderança que está no comando da igreja ali, não está administrando bem, não está cumprindo o papel deles, né, de levar avante a obra de Deus, tá? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Mas quando isso acontece, irmão, é maravilhoso. Quando você oferta numa igreja, que você vê aquele dinheiro que você está ofertando sendo usado para o benefício da obra de Deus, é muito bom mesmo. Tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Tá? Vamos falando mais aqui, continuando sobre liturgias. 3.1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Tá? Isso aqui, a Assembleia de Deus tem essa característica, tá? De permitir, de dar liberdade para qualquer pessoa que quer ir lá no púlpito falar. Tá? A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. É claro que isso não está acontecendo muito na maioria das igrejas, tá? Principalmente igrejas das grandes capitais, tá? Nem todo mundo tem oportunidade. Então são testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. Atualmente eu moro no interior do Pará, tá? Eu sou do Pará, e de vez em quando eu vou para a capital, Belém do Pará, e fico um tempo lá, depois eu volto. E lá em Belém, eu frequento uma igreja que é próximo da casa que eu fico, que é uma igreja batista missionária da Amazônia, tá? É uma igreja que só tem lá, ela é pentecostal, ela acredita na atualidade dos dons, é bem parecido com a Assembleia, inclusive muitos membros lá saíram da Assembleia. Mas enfim, essa igreja, ela é uma igreja muito grande, tá? Ela tem 2 cultos, um culto de manhã, outro culto à tarde. Cada culto dá umas 700 pessoas. Então é uma igreja que não dá para dar oportunidade para todo mundo. Eu vivo essa realidade lá, eu vejo que não dá. Então não tem como. Então como que ela funciona para que as pessoas tenham oportunidade? Ela trabalha com células. Então a célula tem sido uma saída, né, para que as pessoas, de forma geral, participem, compartilhem, contem seu testemunho, fala de libertação. Então, quando eu estou aqui no interior do Pará, hoje mesmo, estou gravando esse vídeo aqui, eu estou na zona rural do interior do Pará, o interior do interior do interior. Aqui a igrejinha é bem simples, irmão, a igrejinha pequenininha, o culto é um culto gostoso, um culto bom, todo mundo ganha oportunidade, são poucos membros, então assim, os irmãos vão lá, não tem formação teológica, não tem, né, assim, muito conhecimento, mas tem experiência com Deus, tem testemunho para contar, e vai lá e fala, e Jesus abençoa, e todo mundo é edificado com isso. Então eu vejo assim uma diferença muito grande, é um contraste muito grande, eu vivo essas duas realidades, tá? Eu vivo. Eu tô passando esse período aqui no interior por causa da questão da quarentena, né? Por enquanto o meu trabalho está sendo remoto, então eu estou aqui ainda, né, escondidinho aqui. Mas quando eu vou para a cidade de Marabá, por exemplo, que é aqui do lado, né, que já é um pouco maior e tal, aí a igreja muda um pouco, já observo novamente essa questão. Só que a Assembleia de Deus de Marabá, por exemplo, não tem célula. Não tem célula. Então, qual é o momento que os irmãos têm, às vezes, para contar um testemunho e falar alguma coisa? A escola dominical. É por isso que tem professor que, às vezes, não gosta da escola dominical, porque professor e outros alunos, enfim, porque os irmãos querem contar testemunho na escola dominical. Mas parece que na escola dominical é o único momento que eles têm para isso, porque à noite não tem oportunidade. A igreja é muito grande, não tem a oportunidade de contar um testemunho.
A igreja não trabalha com células, então também não tem a oportunidade. Então sobra o que? A escola dominical. E quando o irmão chega na escola dominical, que começa a falar e contar o testemunho, o professor, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque o irmão está contando testemunho. Então eu vejo esse problema, entre aspas, né, na escola dominical, né, de pessoas querendo contar testemunho, porque falta um momento de testemunho, porque a Assembleia de Deus é esse tipo de igreja, tá? É o tipo de igreja que sempre deu oportunidade para todos. Mas quando a igreja é muito grande, aí fica complicado, tá? Realmente fica complicado. Mas voltando aqui para o nosso contexto da aula aqui, né? A maioria dos testemunhos se baseia na sua fé e nos relatos bíblicos, tá? Então, a experiência pessoal baseado no que a pessoa lê na Bíblia. Que a Bíblia fala do milagre, fala do maravilhoso. E ela vive isso na prática, ela quer compartilhar. Então, Marcos 16,15, Jesus fala, né? Vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Quais são os sinais que vão acompanhar? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então a gente crê que isso é para os dias atuais, tá? Esses milagres são para os dias atuais. E Deus opera milagre. E quando a pessoa recebe uma bênção dessa, ela quer testemunhar. E ela está certinha em fazer isso. Tá? Então foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Não que isso seja algo que nós devemos assim nos gloriar, porque a glória é para Deus. Mas quando a gente olha para esse gráfico aqui, que a gente vê que a Assembleia de Deus cresceu aí de 2000 para 2010, 31%, a gente vê que é a obra de Deus crescendo, tá? A glória é para Deus e a gente vê que realmente Deus está operando na Assembleia de Deus. Falem mal da Assembleia de Deus ou falem bem da Assembleia de Deus, eu vejo vidas sendo alcançadas, sendo transformadas e a salvação está sendo pregada. Eu não encontrei um gráficozinho assim com o censo atual, 2020, até mesmo porque ele não foi realizado, né? Então, assim, a gente acaba sendo simplesmente algumas deduções, algumas previsões. Então, eu preferi colocar um gráfico mais antigo, mas que mostra a taxa de crescimento da Assembleia de Deus realmente como uma taxa muito grande. Tá? O que Deus nos trouxe, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Então, essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então nós adoramos o Deus em espírito e em verdade. A nossa liturgia, o nosso jeito de culto, querendo ou não, contribuiu para o crescimento da Assembleia de Deus. Vidas foram alcançadas por causa dessa estrutura da Assembleia de Deus. E Deus está nesse negócio, irmão. Não tem como não estar. Deus está agindo. Por mais que a Assembleia de Deus tenha crescido com uma liturgia não, não assim, como se diz assim, correta, como alguns dizem, por mais que ela cresceu com pastores, muitas vezes até analfabetos, né, sem muito conhecimento, mas Deus agiu dentro do limite de cada um, dentro da capacidade de cada um, Deus agiu e vidas foram salvas. 3.2, o culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Tá? Isso aqui, a interpretação do escritor da revista, né? E eu concordo com ele, porque o que tinha lá? Tá? Tinha salmo, que era hinos, doutrina, revelação, língua e interpretação. É isso, tá? Paulo está falando isso. E isso acontecia naquela época e acontece também nos dias de hoje, na Assembleia de Deus hoje. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. Tá? Essas mesmas experiências são vividas por nós hoje. Então, a gente observa isso, língua, interpretação, profecia. Isso é o quê? A característica de um culto pentecostal, que acontecia na igreja de Corinto e acontece no dia de hoje. Muitas igrejas da Assembleia de Deus perderam essa característica. Perderam, esqueceram um pouco. Não sei se é fase, não sei se vai voltar, ou não sei se Deus está agindo de uma forma diferente. Mas eu vejo assim, que tem ainda em muitas igrejas. Alguns dizem que é porque o povo não está orando mais hoje, tá? Não tem tanta oração como antigamente. Realmente faz sentido. Tá? Eu observo que igrejas onde tem um círculo de oração ativo, onde o pastor incentiva a orar, onde o povo busca mais, tem um incentivo maior para buscar mais o espiritual, eu observo que o culto é mais avivado, que eu observo línguas estranhas, profecias.
Eu já vivi isso na prática em muitas igrejas, já passei por várias igrejas, como eu já falei, sou do interior do Pará, ainda moro no Pará e eu presencio isso ainda. Tá? Então, assim, isso pode ter acabado em algumas igrejas da capital, das grandes cidades, mas eu tenho certeza que em muitas igrejas pequenininhas, às vezes lá na periferia da cidade, lá Deus está operando dessa forma. E aí muitos vão falar, porque é falta de conhecimento teológico. Não. A pessoa leu a Bíblia, viu lá que Deus está operando na Bíblia naquela época, por que ele não opera hoje? E ele entende dessa forma e busca, e Deus opera, sim. Eu entendo que Deus opera porque os dons são para os dias de hoje. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos, tá? Alguém que não é crente. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Fala assim, ó. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está em vocês. Então aqui um testemunho muito forte, Paulo está colocando, uma possibilidade que talvez tenha acontecido na igreja de Corinto, e já aconteceu em muitas igrejas nos dias de hoje. Tá? Alguém que não é crente chega na igreja e vê aquele movimento pentecostal, que ele vê que é algo sobrenatural, ele fala assim, Deus está aqui. E muitas vezes a revelação vai diretamente para ele. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim, o que precisamos saber é que no Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Então não temos uma regra no Novo Testamento. A gente vê que o Espírito Santo não estava preocupado com isso quando inspirou os autores ali. Então eles escreveram de forma bem geral. Então nós temos sim liberdade, mas com reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores dando glória a Deus e aleluia. Então aqui a gente entende que o culto na igreja, o momento de celebração, ele tem que ser alegre, animado, avivado. Tem culto, irmão, que a gente vai por aí que parece um velório. Tá todo mundo silêncio, aquele pastor falando. Assim, nada contra, tudo bem. Cada igreja tem sua característica, tem gente que gosta assim. Mas eu prefiro um culto mais animado. Né? É o meu jeito, tá? Eu não sou do reteté e tal, eu não sou. Tá? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou desse tipo. Tá? Quando eu prego muito calmo, muito tranquilo, não sou de gritar, não sou de sapatear, não sou no púlpito, não. Eu prego aquela palavra bem tranquila. Mas eu gosto muito do culto pentecostal, quando tem os louvores, e eu gosto daqueles pregadores também que às vezes dá aquela agitada e faz aquele movimento. Não é a minha característica, mas quando alguém faz eu não acho ruim, eu acho bom, tá? Desde que pregue a palavra, tá? Não adianta chegar lá e ficar gritando, né, querendo emocionar o povo sem ter palavra. Não, tem que ter palavra. Claro, dentro da palavra e a pessoa faz aquele movimento, eu acho muito interessante, eu gosto. Eu acho que dá aquela animada no pessoal. Mas assim, tudo vinculado dentro da palavra de Deus e com decência e ordem. Tá? E quando tem um louvor, isso é muito bom também. E os grupos de louvor, enfim, Deus vai abençoando e vai agindo assim. Então, essa é a aula, tá? Chegamos na nossa conclusão, então que você que é professor da EBD possa transmitir esse assunto para a sua turma, de tal forma que eles possam colocar em prática o que aprenderam aqui, amém? Então a gente chega aqui no final, né? Temos aqui as perguntas no final aqui do slide, se você usar o slide na sua igreja você vai ter acesso a essas perguntas, mais uma vez reforçando nosso conteúdo gratuito, tem o treinamento para professores da EBD no site, o conteúdo premium, o slide em PowerPoint que você pode adquirir, o curso baseado no tema da lição, os estudos em PDF, né? Então temos aqui uma grande quantidade de conteúdo aí para você, tá? Nós temos nosso WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem para receber o conteúdo exclusivo, né? 94 98409 2869, né? Os subsídios gratuitos são enviados também no nosso WhatsApp. Então eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.